Tá, sem problemas. pronto. Então, tudo bem? Eu sou o Caio, né? A gente Até está se aqui, conhecendo enfim. agora. E Muito prazer. Oi? Muito prazer. Eu te Prazer. conheci antes só pelas imagens. Eu acho Ah, que eu te vi barbudo também, sem ah, barba. fui mudando, né? Isso. Eu tava, esse projeto ele já tem alguns anos, né? Efetivamente, assim, eu venho trabalhando nele, assim, né? Quase que constantemente, desde 2019, né? Mas ele já em 2017 já estava pensando nele, planejando, não sabendo muito como começar. Em 2019 foi o ano que eu comecei efetivamente a trabalhar nele. E normalmente quando eu ia entrevistar alguém, né, eu comecei a partir de amigos conhecidos, né, do Adilson, né? Esse trabalho ele tem a ver. Eu estou explicando para a gravação, as pessoas que assistirem entenderem também, né? Chama Dança para Adilson, que foi o Adilson Barbosa Rocha, né? Que foi um grande amigo nosso, né? E eu estou, desde 2019 para cá, encontrando pessoas, né? Amigos que eu conheci e amigos que eu não conheci, mas que por indicação de outros amigos, eu sei que conviveram com a Dilson por um tempo, né? Em certas situações e tal. Então, quem falou de você foi ai, meu Deus, a Iraides e a Maria da Graça também falou de você. Isso. E aí eu falei, esses dias eu estava revendo a entrevista delas, e aí eu falei, vou falar com ele. Porque até agora, outubro, eu tinha ganhado um edital, né, em Santo André, que é a cidade que eu nasci, que eu morava. Agora eu estou morando no interior de São Paulo, que era uma da lei Aldir Blanc, né, uma lei de fomento à cultura lá de Santo André. Eu ganhei um edital e fiz um trabalho em videodança com essas entrevistas e sobre o nosso amigo. Mas eu vou continuar fazendo um projeto, independente de ter dinheiro ou não, eu vou continuar entrevistando as pessoas, porque é uma forma de registrar as memórias, né? E as pessoas, assim, eu estava pensando nisso ontem, que os amigos são arquivos, né? Arquivos vivos, né? Efêmeros até, né? De coisas que, se a gente não conversar e não ter isso, se perde, né? Isso não fica, né? Só tirar isso aqui. Não. Estou te escutando, rapaz. Eu tô só aqui, pronto, abri a tela maior aqui. Então é isso. E aí eu te encontrei, né? Eu não sei de onde você é, se você está em Uberaba, se você está em outra cidade. Não, eu estou em Araxá, que é perto de Araxá, Uberaba. perto de Eu Uberaba, sou tá? de. É, eu E aí sou da. eu queria que você se apresentasse um pouco você falasse um pouco quem é você, né? E qual foi a sua amizade com a Dilson, né? Como que foi o primeiro encontro? Sempre começa por esse momento meio linear, assim, mas de pensar assim, como você encontrou ele, como foi essa história, né? Quando foi, que época que foi, né? Isso mesmo. Eu conheci o Adilson em Uberaba através de amigos que éramos estudantes à época, né? Eu me chamo Paulinho, todo mundo me conhece por Paulinho. Na faculdade era o Paulinho Fé da Puta, e meu nome mesmo é Paulo de Souza Júnior. E esse apelido se deve porque eu nunca tive memórias para nomes. É, E nós entramos na faculdade, a minha sala de aula eram 120 alunos. Se eu é. custa a memorizar o nome de um, imagina o nome de 120. E aí, no entrosamento, nas brincadeiras próprias da juventude, eu chamava carinhosamente, não lembrava o nome, eles já sabiam disso, você é filho da puta. E terminou que o apelido voltou-se para mim, certo? E até hoje, quando a gente encontra com alguém aí longe, né, que há muitos anos não se vê, que é de Uberaba, aí a gente se lembra, Paulinho filho da puta, é isso. E Entendi. nessa turma de escola, de namoricos Que e ano que foi tal, isso aí? Você estudou junto com a e Dilson? não, eu me formei em 78, 1978. À época,
o Adilson já estava em Uberaba, ele já havia formado. Eu não conheci o Adilson antes, né? E a da Graça, a Iraídes, a irmã da Iraídes, a Marise e outros amigos, a Manu, todos falavam muito bem, tinham como referência esse moço que sempre vinha a Uberaba, tinha estudado em Uberaba, que eles conheceram e admiravam muito o Adilson. E eu tinha realmente curiosidade de conhecer o Adilson, né, para me integrar do que era um cara que morava em São Paulo. À época, você morar em outra cidade, em outro universo, era difícil você ter acesso, né? Não existia telefonia nos moldes que nós temos hoje. Então, um dia me apresentaram o Adilson e eu tive como conversar com ele, né? Me aproximar dele. E começou, eu não sei a data exata, mas eu lembro que a primeira conversa que eu tive a sós com o Adilson foi dentro do Fusquinha, acho que do Fusquinha da Maria da Graça. E aí eu pude perguntar, olha, eu sou o Paulinho, estou fazendo engenharia aqui, queria te conhecer, e com isso nós abrimos o diálogo. À medida que o tempo foi passando, eu fui visitar o Adilson em São Paulo outras vezes, né? E quando eu me formei, eu perguntei ao Adilson se eu podia ficar na casa dele alguns dias ou semanas até que eu arrumasse um emprego e me instalasse em São Paulo. E foi isso que aconteceu. Quando eu me formei em 78, no segundo semestre, eu desci para São Paulo e fui ficar na casa do Adilson enquanto procurava emprego no segundo semestre de 1978. Foi quando realmente eu conheci o Adilson e pude desfrutar da convivência dele, né? Esse é um pequeno resumo. Eu nasci em 77. Eu sou de janeiro de 77. É muito legal. Senhora, eu sou de abril de 50, eu sou da meados do século passado. Legal. E aí você morou então com ele aqui em Santo André? Em Santo André, na Rua Marina. Você deve ter conhecido o consultório dele da Rua Marina. Aquele que era em cima? Isso, exatamente. Foi lá que eu conheci ele, que eu convivi com ele lá, né? Então, aí você morou lá e aí você ficou em Santo André? Você morou muito tempo com ele? Como que foi? Não, eu morei um tempo com ele, né, nesse segundo semestre de 78. Eu consegui emprego em setembro de 78, eu consegui um emprego na Companhia Brasileira de Projetos e Obras. E, com isso, eu fui transferido para a cidade de Mococa, aí em São Paulo, e comecei a trabalhar fora. Quando eu retorno a São Paulo, muitos anos depois, eu já pude alugar uma casa para mim, e não morei com a Adilson. Mas, enquanto eu estava indo e voltando, a Adilson era a minha referência para voltar da obra e vir para São Paulo, eu ficava lá com ele. Então, aí eu tive a oportunidade de conhecer, já conheci a turma de Uberaba, fui conhecer a turma de São Paulo, com quem o Adilson conviveu, e era uma convivência muito feliz e saudável. Foi isso. E esse tempo que você viveu com ele, assim, como que assim, tem... Porque, assim, eu estava pensando nisso ontem, né? Estava pensando que a gente ia conversar, eu comecei, deixa eu pensar um pouco sobre... Eu estava pensando, assim, como que era rico, não só, assim... eu viajei com ele, discuti coisas, né, sobre relacionamento, sobre filhos, sobre mil coisas, né? Mas o cotidiano com ele era muito rico, eu achava, assim, né? Eu nunca tinha convivido com alguém que, assim, nas coisas mais simples do dia a dia tinha, tinha uma beleza, tinha uma poesia de alguma maneira, sabe? Assim, eu não sei se você tem essa memória, se você recorda desses momentos, né? Você que viveu, morou com ele um tempo, né? Que eu só visitava ele, né? A gente morava próximo, morava perto da Rua Marina ali, mas eu sempre ia para casa dele, ficava lá um dia, dois, voltava, né? Mas sempre indo e voltando, né? Como que era esse cotidiano? Se você tem essa memória, se você lembra? Sim, o Adilson é uma pessoa inesquecível, né? Sim. Ele é um cara extremamente generoso, né? E é isso que eu acho que é a coisa marcante do Adilson. O Adilson era um homem de fé e ele praticava a fé que ele acreditava, certo?
ele é espírita, né? Médium espírita, e a convivência com Adilson era essa entrega àquilo que ele acreditava, né? Que a vida era transitória, que você não poderia ficar querendo as coisas, que tudo passa. Ele sempre falava assim, que bobagem, esquenta não, tudo passa. Isso era uma característica dele, ainda passava a mão na barriga, falava assim, não, passa não, esquece, esquece, tudo passa. E com isso, ele enfrentava tudo o que acontecia com muita serenidade, né? E era um cara generoso com todo mundo, não só com a gente, em qualquer lugar que fosse, o Adilson estava pronto, disponível, e era um cara alegre, sabe? Eu acho que a coisa que eu carrego com o Adilson é a alegria que ele tinha de fazer as coisas. O Adilson sempre procurava ser alegre, estar alegre. Eu tenho fotos de carnavais com o Adilson que nós desfilávamos na rua, vestidos a caráter, né? Que são inesquecíveis, são festas aqui que a gente participou de carnaval em Araxá, que Adilson e eu, nós movimentávamos a rua principal da cidade, cada ano vestido de um jeito, com vestido de bailarina, de viúva negra. A gente aprontava na cidade e o Adilson era um companheiro, a gente ficava, no próximo ano nós vamos fazer isso, né? Então, eu tenho uma memória de alegria, de gratidão, de convivência, de doação com o Adilson, muito grande. E eu acho que a nossa turma toda, sabe? O Adilson foi um ponto de referência por essa bondade dele, né? Por isso que ele praticava, né? Eu tenho, todos, quando falamos dele, falamos com grande gratidão e reconhecimento pela pessoa que ele foi para cada um. Não só do grupo, foi qualquer pessoa. O Adilson chegava em boteco e pagava a conta da pessoa que estava do lado, né? Se a pessoa estava precisando de qualquer coisa, ele estava sempre ali disponível. Uma pessoa muito boa, realmente. Diferenciada, eu acho, o Adilson. É legal porque esse registro da generosidade dele, assim, né? Eu lembro que uma vez eu saí, uma vez a gente foi para São Paulo, eu estava em Santo André, fomos para São Paulo, um café lá, um boteco, assim, lá em São Paulo, meio classe média, meio bexiga, assim, meio, né, noite de São Paulo, assim, né? Que é diferente de Santo André, né? Santo André tem outra, né, outra alma, assim, né? São Paulo tem uma coisa mais cosmopolita, assim, São André é um pouco menos. E aí a gente foi para lá, para São Paulo, eu lembro que chegou um cara, assim, ele era generoso, e não no sentido, assim, ajudar porque eu tenho que ajudar o próximo. Ele era dele mesmo. E eu lembro que chegou um cara bêbado, assim, o cara chegou assim, falou assim, olha, eu queria dinheiro para comprar remédio, tal. E aí o Adilson, assim, aí mas o cara tava assim, bêbado já. E aí o Adilson falou assim, para comprar remédio? Ele falou, para comprar remédio, tal. Aí o Adilson, não é para beber? Aí ele falou assim, não, eu não bebo. O cara chapado, o cara caiu no... Ela just falou assim pra ele, falou, olha, se fosse pra beber, isso lá, 2002, né, eu vou te dar, ia dar R$ 10, que seria, sei lá, uns R$ 50 hoje, sei lá. Hoje eu ia dar R$ 10, mas pra comprar remédio eu não vou dar nada pra você. Aí o cara, não, eu não vou beber não, eu tô de boa, eu não sou disso. Aí o cara andou uns passos, parou, assim, voltou, falou, vou beber. Aí eu disse, então você tem pra gente. Deu R$ 10 pro cara. É isso mesmo, era próprio dele. Ele não deixava ninguém ser hipócrita. Isso era muito. Eu fiquei assim, puta, que legal, né? Porque ele. Uma relação dessa tá bom, né? Tipo, a gente foi uma máscara, ele não colocava máscara, ele não abria concessão da parada, né? Ele não deixava ninguém ser hipócrita. Podia ser o cara, morador de rua, o cara. Outra história que eu lembro dele, um dia eu tava lá, apertou a campainha, aí ele desceu e não subiu, foi lá embaixo. O cara ele falou, sobe, o cara, não, desce aqui que eu vou falar com você e tal. Aí ele desceu, ele não era muito de fazer isso, ele apertava a campainha, ele já abria a porta, né? Ele nem perguntava quem Isso. era, né? Ele já abria a porta. E aí o cara pediu para ele descer, ele desceu, voltou, falou assim, não, esse é um cara... Quando ele falou, quando eu cheguei em Santo André, eu ajudei esse cara, o cara morava na mesma pensão que eu morava, e eu dividia minha marmita com ele, todo dia eu comprava marmita e dividia com ele, assim. E o cara me encontrou aqui, né? Tal.
Depois eu fui ver, era um cara que saiu na Forbes, era um cara que ficou milionário. E aí o cara foi lá falar com a Dilson. Era um cara que ele fazia assim, ele tinha uma empresa de fazer aquelas portas que abrem e fecham sozinho. Ele era um cara assim, sabe, era milionário. Assim. Aí o Adilson falou que saiu com ele outro dia e falou assim: você tá vindo procurar porque você tem culpa. Aí o Adilson, aquelas coisas do Adilson, sabe? Então ele não deixava nem o trabalhador de rua ser hipócrita, nem o milionário que é atrás dele. Ele falava assim: ó, você tá vindo atrás de mim porque você tem culpa, né? É com a culpa e tal. E você assim, fazer ajudar as pessoas. Ele que Ah, fez aquela vez, não dividiu o prato com você? Faz tudo é rico agora, faz isso. Aí eu no cara assim. ô, Caio, o É, Adilson tinha uma capacidade de ler a pessoa que chegava perto dele com uma rapidez e certidão. Ele era exato na análise da pessoa, né? E isso permitia que ele conhecesse a pessoa de bater o olho e saber o que a pessoa realmente queria, né? Ele não era enganado, né? Então, mesmo nossa. a pessoa tentando enganá-lo, qualquer coisa, mas ele se aproximava, atendia o pedido, continuava sendo generoso, mas ele não deixava o que você falou, e a pessoa ser hipócrita com ele, né? É. Isso é muito bom. E você tem assim, porque eu gosto muito das histórias dele, das vivências com ele, assim, né? E aí Ah, eu tenho várias, né? Então sempre acabo contando uma coisa ou outra. Mas eu acho que todo mundo ah, tem várias, né? Assim, você tem alguma assim que foi muito marcante para você, assim? olha, tem coisas marcantes, mas que não ficam bem de gravar e você colocar no vídeo, sabe? Tudo bem. Talvez já tenham te contado aí coisas envolvem outras pessoas, né? E não é o caso. Mas o que eu posso dizer é que a gente aprontou muito, né? Sim. Nós fomos felizes, né? Aprontamos muito, dentro sempre muito alegres, né? O que a gente podia fazer para que o dia fosse alegre, feliz para a gente fazia. A gente nunca se esquivou de ser feliz. Pelo contrário, né? A gente conviveu muito e sempre alegremente, era uma convivência muito sadia. Né? E muito libertadora, que é, por exemplo, eu sou um cara interiorano, estudei em seminário, né? Saio com 28 anos do interior para ir para São Paulo, né? Eu fui conhecer um outro mundo. Chego em São Paulo, cheio de tabus, preconceitos, né? O cara que me abriu a porta, que me libertou, né, de todo esse passado religioso, interiorano, desfigurado, preconceituoso, foi o Adilson que me permitiu isso. Né? Com aquele jeitinho dele, disse, nada, tudo bobagem, esquenta não, é assim mesmo. Por que não? Sabe? Por que não? Por que você pensa disso? Por que não pensar de outra forma? Né? E ele era um cara muito lido, né? Ele vivia com um livrinho debaixo do braço. Não sei se você pegou essa época dele, né? Ele sempre carregava a tiracolo um livro que ele abria, lia, sempre, diariamente estava lendo, né? Então, para mim, o Adilson, eu tenho dele, ele foi o meu libertador, sabe? Que abriu minha cabeça no sentido de enxergar toda a parte, tudo aquilo que eu podia viver, né? Da minha sexualidade, do meu trabalho, da minha convivência por outros mundos, e me permitiu, dentro disso, conhecer outras pessoas, conviver com outras pessoas e me tornar a pessoa que eu sou hoje, né? Não chego aos pés dele, mas ele me ensinou muita coisa, certo? Não tem um É, caso específico para te contar agora, não, Caio. Mas tudo são bem. tantas histórias. Você já deve ter escutado outras histórias boas aí, até Sim. dos amigos aí que possam te contar, né? Eu vi Ah, a gravação do Jô, vi do Fernando, vi do Mário Nelson, né? legal. Quem mais que eu vi? Vi da sobrinha dele um tempo. Vi um pouco da Graça, não vi da Iraídes, não sei se você publicou a entrevista com a Da Iraídes. Iraídes publiquei, eu preciso até ver, porque teve alguns que eu baixei e que eu não deixei público, eu preciso lá ver depois no YouTube como que tá. Mas Não acho que achei o da Iraídes. eu vou ver da Iraídes, eu te mando qualquer coisa. Essa coisa do Adilson Lee, quando eu conheci ele, porque eu conheci ele,
Eu comecei a ouvir falar dele em 94, 95, né? Por intermédio de um outro cara que ia no centro espírita e que... Deixa eu só fazer uma coisa, dá licença. Fica à vontade. Porque senão fica outra parte do computador chamando a minha atenção. E aí eu conheci um cara que era um cara assim, eu sou de uma família, né? Eu sou de Santo André, de uma família de operário, fui operário, né? Meu pai, meu avô, minha mãe, toda a minha família até hoje são, né? Meu pai é aposentado, minha mãe também, mas a vida inteira a gente foi uma família do ABC, bem clássico do ABC, que é fábrica, entendeu? E é isso. E aí eu conheci esse cara que também era um cara assim, trabalhava na Ródia, peão da Ródia, assim, chamava Chico. E o Chico era, ele, eu tava no, sei lá, tinha uns 16, 17 anos, assim, mais ou menos. Eu lembro que eu fiquei amigo da filha dele. E aí, onde eu tava conversando com ela, assim, na rua, no portão, assim, do bairro, aí ele passou e viu a conversa. Aí, esse aqui é meu pai, o cara legal, assim, tal. E aí ele viu que eu tava meio falando, eu acho que eu sou meio ateu, eu não gosto muito, nem levar pra igreja, eu não gostava. Hoje, agora que eu já tô, né, adulto, né, tipo, 17 anos, agora acho que eu vou ser ateu, não sinto nada nessas coisas e tal. E, olha, eu faço uma reunião aqui em casa, né, que era um evangelho no lar, ele fazia, kardecista. Se você quiser participar para você ver como é uma coisa diferente e tal. Eu falei, quero participar e tal. E eu fui, foi incrível, porque o Chico era também um cara médium, né? Ele recebia vários espíritos e tal, e aí, e aquelas coisas, você que deve ter vivido isso, deve, né, com a Dilson também, sempre é muito grandioso, assim, o que eles falam, sempre é uma coisa profunda e, ao mesmo tempo, simples, né? Era uma coisa que nunca tinha ouvido ninguém falar daquele jeito, né? E ele incorporado, ali, um cara super simples, peão de fábrica, que à noite faz uma reunião na casa dele e falava aquelas coisas. Eu ficava assim, fiquei muito impressionado. E os espíritos que ele recebia falavam do Adilson. Aí Olha, nas conversas, porque o Adilson pode te ajudar sobre isso. Adilson, o que é? Você é um espírito? Aí o Chico, não, o Adilson é um cara, é o cara que fundou o centro espírita lá onde eu vou. Eu comecei no centro espírita. Só que eu nunca vi o Adilson lá, eu ia de sábado, né? E aí depois, durante, em 97, eu encontrei com ele lá e aí comecei. Eu tava até contei essa história em outras entrevistas, mas eu tava com o Manifesto Comunista na pasta. Eu tava. ah, E aí ele achou legal, ele falou, que bacana e tal. E, e, e foi, e, assim. E aí a partir daí começou. Eu tive o processo, né, tipo, de isso na minha vida. E eu lembro que no Centro Espírita tinha uma orientação que eles faziam. E eu fui um dia, era o Adilson que estava lá, né? Eu já conhecia ele, e a gente conversou, sentou junto ali para conversar, fazer uma orientação. E aquilo foi muito transformador na minha vida, assim. Foi uma coisa que me jogou para outro lugar mesmo, assim, né? E a partir daquele momento a gente descobriu que a gente morava perto, eu tinha mudado de casa, morava perto da casa dele mais ou menos assim. Vai lá em casa e tal, né? Aí eu comecei a ir lá na casa dele, assim, né? Como vizinho, né? E aí aquilo abriu um mundo para mim, né? E nessa eu já tinha, quando eu comecei lá na casa dele, já era 2002, 2001 para 2002 era. hum. Era 2002 já, era começo do ano de 2002. E aí foi muito interessante, assim, porque foi isso, um pouco que você falou, né? Eu também tinha, assim, apesar de ser ABC, né, o Santo André, assim, também, assim, se você vive numa família operária, você tem aquela cabeça, né, fechada ali e Operária. tal, hã? Uma cabeça operária também, Operária. né? É... Apesar que meu pai é um cara legal, um cara que gosta de ler e tal, mas assim, um cara que teve oitava série e tal, né, mas é um, assim, a gente tem, né, por exemplo, eu nunca tinha ido no teatro, né, não, antes de conhecer o Adilson, acho que eu fui umas 2 vezes no teatro, assim, sabe, mas eu não era um hábito, a leitura, eu gostava de ler, mas também não tinha muita orientação tal, e o Adilson, quando eu conheci ele, na Fundação da Leitura, ele estava num momento meio de já abandonar. Ele gostava de ler, mas não era uma coisa que ele ficava
muito mais, assim, né? Eu vejo pelos relatos que eu escuto, ele tinha uma coisa mais forte, né? Da leitura. Depois ele meio que largou a mão. Até porque ele leu muito durante a vida toda, né? Depois ele deu uma... Eu conversava com ele sobre qualquer livro, você via que ele entendia daquilo. Ele tinha lido, ele tinha refletido sobre aquilo. Então eu achava interessante. Mas quando eu conheci, ele estava no momento já de não ler muito, assim, sabe? Ah, É, você conheceu o Adilson depois, então, da foi, época eu da comecei a grande leitura dele. conviver com ele em 2002, né? Ele morreu em 2005, né? Então foram poucos anos, assim, né? Eu conheci ele em 97, e aí, assim, via ele de vez em quando. Quando foi 2012, comecei mesmo a ir na casa dele, sair, passear, viajar, né? Então, foi esse momento final. Eu lembro que ele já estava, assim, bem, assim, eu lembro que ele não tinha mais fotos. Eu lembro que eu conversei, acho, com o Jô, e o Jô falou, nossa, ele gravava, ele tinha uma câmera, ele tinha registro das coisas, ou alguém tinha, ele gostava disso, depois ele não... Eu lembro que ele já não tinha mais essa pegada da fotografia, guardar a fotografia, ter a fotografia. É meio Ah, assim, ele jogou fora, teve um momento assim na vida dele, sabe? Nesse momento que eu conheci ele, tava meio que se desfazendo das coisas, assim. sei. É. E... Quer falar? Não, estou falando, esse processo, né? Você vai delegando, não, qual o termo exato é deixando para trás, É, deixando para segundo plano, relegando, né? Faz parte também um pouco da maturidade, né? é, Eu saí de São Paulo em 90, né? ah, Foi a época da maior convivência. Depois disso, eu voltei para cá, aí a convivência era esporádica. Às vezes, quando eu ia a São Paulo ou quando eu não aparecia, mas já não era tão certo a vinda e a ida dele, né? certo. Então, eu perdi bastante daquela convivência diária, onde você conhece a pessoa profundamente, né? Mas ele nunca deixou de ser a pessoa que ele sempre foi, não. É, sim, nossa, não, eu conversando com as pessoas, porque eu encontrei, né, eu encontrei a Iraídes, encontrei o Jô, encontrei quem mais conversei com a Carol, né, que é a sobrinha, que conviveu a vida toda dela com ele, né, então, assim, é bem interessante, porque ele tem um núcleo que é ele, sempre é isso, né, porque a Maria da Graça falou dele da década de 70, a Iraídes, e o Jô também, daquela de 80 já, né? Mas parecia que eu tava vendo as coisas que eu vivia com ele, assim, as coisas que ele falava, as coisas que, né, a forma dele ver o mundo. É interessante isso, porque ele manteve esse núcleo, assim, mesmo depois do final, quando eu conheci ele já era o final, já da vida dele, né? Eu lembro que ele falava, ele sempre dava ele sempre dava um olé nas coisas, assim, que pareciam que, vai por esse caminho, ele sempre dava porque por exemplo, né? Ele é um cara que nunca foi muito ligado às posses, a ter casa, ter carro, ter. Ele nunca, assim, né? Toda a Não, riqueza dele estava em outro lugar, né? Mas ele tinha os livros, ele tinha os CDs, ele tinha umas coisas que era uma riqueza assim, material, os, entendeu? L, os LPs, né? De CD. Quando eu conheci ele, ele tinha assim um armário, uns dois, três armários que era assim música do mundo inteiro, era impressionante. Quando eu conheci, ele ainda estava com os LPs. É, O quarto inteiro era uma coletânea de discos. O Adilson sempre foi desapegado, né? é, É o que eu falo, ele praticava a fé que ele tinha. Ele era espírita e desapegado mesmo. Tudo para ele era muito passageiro. Ele não tinha apego, ele desapegava. Né? E era um lugar do espiritismo porque assim, eu não conheci, depois que ele morreu, cheguei até assim, e conhecer outro centro espírita e tal, mas é outra coisa, porque ele tinha mesmo um discurso, quando ele palestrava, era um discurso altamente revolucionário, assim, um discurso hoje em dia, assim, tem movimento espírita ligado ao Bolsonaro, né? Tipo, apoiando o Bolsonaro, Bolsonaro. e não é pouco, não, é a maioria, né? Tipo, então, assim, ele era um cara assim, então eu vejo, né, minha visão bem particular, mas
o espiritismo ele tem um lugar, assim, que o Adilson falava isso, que é de católico recalcado, né? Então tem um lugar de conservador, de careta, né? Até às vezes até de eu senti muito isso, de superioridade assim sobre outras religiões, sabe assim, a gente é além, né? A gente liga a ciência, a fé, e a gente tá além, né? E o Adilson não tinha isso. Ele tinha uma Não, leitura do espiritismo e os mentores que ele recebia também, assim, eu sentia que tinha um lugar tipo de muito mais humanista, assim, não sei a palavra, mas de chamar mas para o a chão mesmo, leitura, assim, né? a leitura dele era uma leitura libertadora, né? Que ele Sim, fazia do Evangelho. E a prática dele também era libertadora. Não era uma coisa pôr tudo no seu devido lugar. Pelo contrário, né? Cada um deve ser o que é, o que pode ser, e isso implica em respeitar o outro, que o outro também pode ser feliz, ser o que quiser, e essa convivência pacífica, ela é obrigatória, essa que é a regra, né? Não existe outra regra além daquela que ele sempre falava, amai-vos uns aos outros, está por aí, né? Então, o discurso dele sempre foi muito libertário, eu acho. Ele nunca era restringir as coisas. E como ele era um homem de fé e praticava, eu acho que a palavra que lhe cabe melhor sobre o como eu enxergo é a generosidade dele. era na própria assim diária dele, a vida diária dele tinha isso muito forte, né? De estar com qualquer pessoa sem nenhum tipo de julgamento, né? Isso foi um exemplo assim muito forte para mim, assim, sabe? E que é difícil de você viver isso, né? É Você muito pensando difícil. no meu contexto que eu vivo, você está aberto, eu tinha uma abertura para todos e ao mesmo tempo uma inteligência de lidar com isso para que ele não fosse abusado de alguma maneira, não sei. Eu admirava isso. Explorado, né? Você É, quer dizer é, que ele fosse explorado, né? é, Não, ele era inteligente o suficiente para saber até onde podia ir, qual era o limite, né? Os meninos ficavam sempre atentos, o Lúcio, o Jô, e dar os toques nele, pô, Adilson, né? Calma, não é por aí, né? Olha aí, esse cara não é isso. Mas ele sabia muito bem escutar e adequar as relações dele para que ele não fosse realmente explorado, né? certo. E às vezes ele se fazia de bobo, né? Como ele conhecia bem a pessoa, ele se fazia de bobo, mas bobo mesmo ele não tinha nada, não. É, é, nossa, eu lembro que várias situações que eu vivi com ele, assim, eu lembro a primeira vez que ele me levou no Bar das Primas ali, né? Santo, não sei se você conheceu ali, aquela. Onde ele morava, ali, um quarteirão para baixo, já era zona ali, né? Já era meretrício ali, né? E tinha um bar de esquina que a gente ia beber cerveja. E a primeira vez que eu fui, eu lembro que eu fiquei meio assustado, assim, né? Porque você sempre passa ali, é sempre uma coisa meio estranha, com a galera. Aí eu lembro que ele me acalmou de um jeito, assim, e tava tenso o lugar mesmo. Tinha um cara armado, tinha, sabe, assim, tava uma coisa meio tensa mesmo, tipo, como chama aquele cara que. Ai, meu Deus, o gigolô que fala. Tem um nome de um cara que domina a área, assim. Pajé? Não é café, eu já sei o que você quer É, dizer. tipo, cafetão. Cafetão. Cafetão, assim, o cara que, né, que meio que explora as meninas e tal, e que anda armado, o cara chegou botando uma banca no bar, assim, e eu falei, puta, né, fiquei meio assustado, daqui a pouco o Adilson, calma, tal, cumprimentou o cara parou para falar com o Adilson falou com ele, daqui a pouco o cara sentou, foi embora, assim, eu lembro que era uma coisa imaterial que ele fazia, era uma coisa em que era mágica, assim, que era meio que não, realmente acalmava, ele botava uma música, ele chegava, tinha aquelas coisas de música, paga um dinheiro e bota a música quiser,
Ah. Aí ele chegou lá, botou tipo uma música francesa, assim, nada a ver. Começou a cantar, assim, a música. E aí todo mundo sorria, assim, meio, era uma coisa meio ridícula e meio, ao mesmo tempo meio poética, assim. E aí eu falei, nossa, né, mano? E aí eu falei assim, os caras vão quebrar aí, vão quebrar tudo agora. Não, os caras deram risada, acharam super incrível. Põe de novo! Não Ele, sabia desse caso, cara. Tá é, vendo? Eu não sabia disso. ele colocou, assim, Ah, a Edith Piaf, como é? Edith Piaf. Edith Piaf, colocou lá, tinha um CD lá, ele colocou e ficou rolando e tal. E era incrível, assim, ele conseguia estabelecer uma atmosfera num lugar mais, assim, né, era um lugar, assim, de gente armada, de cocaína, os caras cheirando cocaína escondido no canto, assim, e ele resolvendo assim mesmo, assim, e toda vez que eu saía com ele, eu me sentia muito seguro, e a gente ia em cada lugar, bocado, assim, e era sempre muito seguro, assim, sabe, era muito mágico. A Carol fala isso na entrevista. Você parece que era uma coisa mágica que a gente viveu e era, né? Exatamente. Ele conseguia fazer os ambientes ficarem mágicos com a presença dele. Ele era uma presença marcante, né? Você não o conheceu antes de 2000, né? De conviver com ele. Mas a Não, não. época lá de 70, 80, o Adilson ia para as festas todo vestido a caráter, vestido de conde, com bengalas, com fraque, com chapéus. Ele aprontava, né? Então ele era visto, né? E era uma figura muito bonita. O Adilson era um cara bonito, né? É. Então ele se vestia adequadamente. Ele era tudo o que queria. Eu não sei se quem contou isso ou se eu escutei, mas de um casamento que ele chamou mais atenção do que a noiva. Você ficou sabendo disso ou não? Não A lembro. Ninguém Iraídes falou. não te contou isso? Não, fala. Um casamento no interior que ele foi vestido assim de branco, de fraque, de cartola, de bengala, né? E ele entrou solene pela nave central, batendo a bengala lentamente, né? Olhando para os lados. E até hoje o pessoal lembra dele e não lembra da noiva. Imagina, né? É isso, o Adilson era isso. Foi isso. No interior, né? Se fosse em São Paulo, a gente entenderia, né? Ele, Mas o Adilson tem duas histórias. Ele me contou uma história. Uma vez ele pegou uma foto. Eu tenho até essa foto em PDF. A formatura dele, sabe aquela roupa de formatura, aquele chapéuzinho, sério. a foto. Ele jovem, eu conheci ele já era cabelo branco, ele já tinha, né? E aí ele mostrou a foto para mim, aí eu olhei e falei, olha o jovem, ele mostrou para mim, assim, né? Aí eu olhei e falei, nossa, eu te acho mais bonito hoje, assim, né? Ele ficou. Ele ficou contando todo mundo, ó, eu mostrei a foto quando era jovem pro Caio, o Caio falou assim que eu sou mais bonito hoje. Aí ele foi pro bar das primas, contou pras primas. Todo mundo falando sobre ele. E outra história que ele me contou essa história. Ele foi lá para Nova York, e tem aquele Estúdio 54 lá, que era na década de 70, era assim um negócio, né? Você não entrava, você não é pago o ingresso e entra. Você acha que você tem que chegar lá na frente, alguém te escolhe para você entrar, né? Os caras selecionam quem tá bonito para entrar, né? E aí era uma coisa assim muito chique na época, assim, era uma coisa mundialmente, né? Teve filme, tinha, né? E aí ele foi nesse estúdio 54, aí a amiga dele que tava lá, que tava lá com ele, falou assim, olha, para você entrar, você tem que brilhar lá na frente. Aí ele falou que botou uma roupa de espelho, assim, cheio de espelho na roupa, assim, colado, assim. Aí foi que chegou lá na frente, aí tinha uns refletor, que o refletor bateu nele. Entrou. Ou seja, ele falou que o segurança já pegou ele e botou pra dentro. Aí ele falou É que, muito. aí ele falou que entrou, aí aquele jeito dele, aí é uma decepção, ele falou assim, uma merda. Você vai no banheiro, os caras cheiram cocaína, os caras tudo pra baixo, um negócio super tal. Ele achou odiou o lugar. Você encontrou várias atrizes de Nova York, sei lá de onde, tava lá.
Era um lugar, tipo, super frequentado por essa galera milionária. E aí ele falou que eu sou um lixo. Assim. Ele só se gabava dele ter sido brilhante e ter entrado, assim, pelo brilho dele. Essa parte de alegria do Adilson, todo mundo lembra, né? Tem casos e casos dele, né, que ele apronta. Né? Eu acho que você vai colher bem mais histórias ainda conversando, né? Pra você poder gravar. Vou sim. E deixa eu te... eu sempre pergunto sobre como foi para você o momento da morte dele, assim, da passagem dele, né? Como que você... Onde você estava, como você recebeu isso, né? Você teve uma última conversa com ele ou não, né? Assim, teve... Olha, lembra os últimos momentos? Eu estava em Araxá. Eu sabia que ele estava bem doente, estava caminhando para a fase terminal, e eu liguei para ele. Aí ele foi e falou que tinha perdido todos os dentes, né? Que estava sofrido, mas ele falou que estava tranquilo. Como ele era um homem de fé, espiritualista, espírita, né? Ele não estava preocupado, não. Ele sabia que... Não, eu estou tranquilo, eu sei o que eu tenho que fazer, está chegando a hora. E sem maiores preocupações, eu falei assim, faz parte. Não tem mais... Eu já não via mais, né? Eu já não estava lendo mais, né? Então, ele falou que estava sofrido, doído, que estava na hora de partir, mas sem sofrimento. Ele estava bem tranquilo na última conversa que eu tive com ele. Né? E eu só fui ver o cadáver dele quando chegou aqui em Uberaba para ser enterrado. Mas foi doído. É uma lembrança triste. E se você fosse, eu sempre pergunto isso também, se você fosse transformar a sua vivência com ele num verbo ou palavras e alguns verbos, o que você me diria assim? Generosidade, pura e simples. É a grande memória que eu tenho dele de viver generoso e, quanto mais possível, alegre. Né? O Adilson não viveu para tristeza. Ele sabia ser generoso e sabia aproveitar aquilo que a vida tinha de bom, mesmo pregando sempre, vai passar, tudo é passageiro. Eu queria contar um sonho, eu tive um sonho com ele, agora eu lembrei isso, eu acho que depois que ele morreu, eu sonhei com ele, eu tive um sonho. Foi assim, eu vivi, acho que 2010, eu vivi assim uma crise muito grande assim de um relacionamento que eu estava vivendo e acabou, eu nunca tinha sofrido tanto, sabe, um término de relacionamento. E eu estava muito sofrido, emagreci, estava assim, sabe, foi difícil assim, né? Uma coisa assim meio inexplicável, porque não tinha muito assim, por que você está sofrendo tanto? Mas é isso, né? A gente não tem muita explicação. E aí eu sofria diariamente, era difícil, cada dia era um dia um parto. Aí eu lembro que eu sonhei uma noite e eu fui assim eu ia lá onde ele morava, lá na Rua Marina, subia lá, tava a casa do jeito que era, assim. Ele não tava. Aí quando eu descia da escada, tinha um carro me esperando. Quando eu entrei no carro, a pessoa que eu tava sofrendo por ela, tava sentada me esperando, tipo uma limousine, uma coisa assim, sabe? Eu lembro que, quando eu olhei pro olho dela, da pessoa, era o Adilson. Aí é como se ele tivesse se fantasiado da pessoa para me encontrar. Aí olhou no meu olho e falou assim: chega, para de sofrer com isso. Parou, né? Chega, né? Mas era a pessoa que eu estava apaixonado, sofrendo, era ele. Foi assim. Eu lembro que a partir desse sonho, aí mudou. O eixo da coisa mudou e eu fui resolvendo. Tive vários sonhos, foi um período que eu sonhei várias coisas. Mas o primeiro sonho que mudou a chave foi esse sonho que era ele. Não era ele, o formato dele que eu conheci, mas era o olho dele. Quando eu olhei no olho da pessoa, era o olhar do Adilson. Era o Adilson. Assim, nossa, é você. Aí ele sou eu. Então, para de sofrer com isso.
um encontro que eu tive com ele, assim. Muito boa lembrança. E só para ter registrado isso, porque eu vou lembrando as coisas e é bom ter esse momento de registrar, assim. Tá bom? Ok, meu caro. Quer Meu falar? caro Caio. Tá certo, Paulo. Então é isso, quero agradecer, tá bom? Esse projeto continua, porque esse projeto fica. Eu quero fazer esses registros para ter as memórias, para ter a imagem dos amigos, para de alguma maneira a gente criar um campo de lembrança boa dele, né? Tá certo? Refletir sobre essa existência, assim. Isso é o que tem me feito muito bem, assim. Tá bom? Olha que coisa boa. Louvável o seu projeto, ótimo que você eternize essa memória que a gente tem do Adilson, né? Porque ele foi um cara diferenciado mesmo, né? Ele marcou nossas vidas e de uma forma muito boa, muitíssimo boa, né? Parabéns pelo seu projeto, obrigado por me convidar para participar, né? E lembrar desse amigo querido, né? Tá bom. Falou, Legal, meu viu? caro. Eu vou falar, Beijo. terminar a gravação.